Bom, então a gente estava vendo como se calcula o fluxo de um campo elétrico através de integração por analogia ao fluxo de um fluido. Então, faltou na discussão anterior um ponto. A gente discutiu o cálculo de fluxo através de superfícies em geral, né? Por exemplo, uma situação semelhante a essa, na qual você teria uma superfície de área A qualquer e campo elétrico cortando-a. Tá? E essa integral aqui vai te dar o fluxo através daquela superfície, mas são muito comuns situações em que você tem uma superfície fechada. Tá? Uma superfície fechada é uma superfície que engloba toda a carga. Uma superfície fechada, por exemplo, que engloba uma região finita do espaço. Vamos colocar assim. Então, enquanto você antes tinha, digamos, uma superfície aberta, que pode ser visto como uma placa, uma superfície fechada, essa aqui seria aberta. Uma fechada é algo que... Imagina que isso aqui seja como um balão. Tá? Ele engloba, circunda uma região finita do espaço. Isso é uma superfície fechada. E a integral de superfície pode muito bem ser calculada em torno de uma superfície fechada. Nesse caso, a gente usa essa bolinha aqui no meio do sinal de integral para indicar que a gente está integrando em torno de uma superfície fechada. Ok? E essas integrais, no final das contas, vão ser integrais duplas, que vão envolver duas integrais, dois processos de integração com duas variáveis diferentes. Aí vão depender do sistema de coordenadas utilizados. São coordenadas cartesianas, esféricas ou cilíndricas. Isso vai te dar o quê? As variáveis de integração que você vai utilizar. Assim, é muito parecido com o que a gente já fez em eletrostática para calcular campo elétrico. Então, com essas noções básicas, a gente pode já calcular o fluxo do campo elétrico no caso mais simples possível, que é o caso de uma carga pontiforme. É o campo mais simples possível. O campo da carga pontiforme ele é o quê? Ele emana, se a carga for positiva, ele emana da carga, ele é esfericamente simétrico. Tá? Ele aponta em todas as direções do espaço. Se você olhar essa carga Q de baixo, por cima, pelos lados e tudo, você sempre vai ver a mesma figura. Você vai ver as linhas de campo saindo dela em todas as direções. Ok? Então a gente vai calcular esse fluxo através de uma superfície esférica fechada. A superfície esférica fechada por quê? Antes eu dei como exemplo uma superfície com formato arbitrário, como um balão meio disforme, mas a superfície esférica é a que mais corresponde à simetria do campo gerado por uma carga pontiforme. Então vamos calcular o fluxo através dela, ver como fica esse resultado. Esse fluxo vai ser a integral de superfície fechada do teu campo elétrico E escalar, área orientada, unitário NdA. Okay? Como a gente está utilizando uma esfera como superfície através da qual a gente quer o fluxo, a gente vai usar coordenadas esféricas. Ok? Coordenadas esféricas, para quem não lembra, são aquelas coordenadas em que tem no final dos slides do capítulo de eletrostática, eu tenho várias slides com recapitulação desses sistemas de coordenadas e como se calcula elementos de área, elementos de volume. Mas não custa nada rapidamente aqui fazer uma recapitulação. Num sistema de coordenadas esféricas, você tem o teu eixo, um ponto qualquer do espaço, diga esse aqui vai ser o nosso eixo Z, esse aqui vai ser o nosso eixo X, esse aqui vai ser o nosso eixo Y. Um ponto qualquer do espaço vai ser descrito pelas coordenadas, primeiro R, comprimento do vetor posição em relação à origem, depois ângulo que R faz com o eixo Z, que a gente já convenciona chamar θ, ângulo polar, e se a gente projeta o vetor R que dá a posição do nosso ponto, vamos chamar esse ponto de P, no plano XY, primeiro, essa projeção vai ser dada por P vezes o seno de θ, certo? Se a gente formar um triângulo retângulo aqui, esse triângulo retângulo cuja hipotenusa é R, um dos catetos dele
vai ser R cosseno de θ, o outro cateto aqui em cima vai ser R seno de θ. Então esse comprimento aqui embaixo, R seno de θ. Aí a projeção do R no plano XY. Tá? O ângulo, eu vou apagar aqui, eu vou escrever por cima para ficar mais fácil. E a gente tem outra coordenada, a gente define outro ângulo como coordenada, que é o ângulo que a projeção de R no plano XY faz com o eixo X. Esse é o ângulo φ. Ele é chamado de ângulo azimutal. E a gente convenciona chamar de φ esse ângulo. Esse ângulo é um ângulo que dá a posição, que dá o desvio angular, o deslocamento angular da projeção de R no plano XY em relação ao eixo X. O ângulo polar θ dá o deslocamento angular do vetor R em relação ao eixo Z. E o vetor R, o módulo do vetor R, dá o que? O deslocamento retilíneo em relação à origem, do teu ponto P. Então essas são as tuas três coordenadas esféricas. Tá? R, θ, φ. Dois ângulos e um raio, digamos, uma distância para a origem. Os dois ângulos vão dar tua direção no espaço e o R vai dar tua distância em relação à origem. Que essas são as coordenadas esféricas. E como você calcula um elemento de superfície em coordenadas esféricas? O elemento superfície a gente acabou de ver que o elemento dA, superfície infinitesimal dA, é dado para a expressão r² seno θ dθ dφ. Nossa, parece complicado, né? De onde vem isso? Então, a gente pode imaginar, uma nova página aqui, a gente pode imaginar então, esse nosso sistema de eixos, a gente tem x, y e z. Imagina que você tem uma superfície qualquer aqui, você quer calcular o dA dela. Digamos que o dA dela vai fazer algo... vai ser algo assim, e você tem, eu não vou desenhar o resto da superfície para não confundir muito o desenho. Imagina que você tem um balão de formato qualquer e você pegou um retalhozinho desse balão. Tá? Que é essa nossa superfície aqui, dA. Tá? dA, quando você está lidando com infinitesimais, esses lados é análogo quando você trabalha com coordenadas polares. Em coordenadas polares, em relação aqui ao centro de uma circunferência, você pode considerar um arco que subentende um ângulo infinitesimal dφ, isso em duas dimensões. Você pode considerar um arco infinitesimal aproximadamente retilíneo. Porque ele é tão curto que a curvatura é irrelevante. Então, o mesmo tipo de raciocínio é utilizado para você obter os lados desse retângulo, que é o seu elemento de área. Então, um dos lados desse retângulo vai ser esse aqui, que vai valer o quê? O módulo desse vetor aqui é R. Esse ângulo aqui é um dθ. É um ângulo infinitesimal polar. O comprimento desse lado é R dθ. Agora a gente precisa do comprimento desse outro lado. Esse outro lado envolve uma variação do ângulo azimutal φ, né? A gente pode fazer as projeções disso aqui. É como se eu tivesse uma coisa aqui e uma coisa aqui no meu plano XY. Tá, imagina que a projeção desse lado do elemento de área no plano XY vai ser algo assim. Tá, e aqui eu tenho o meu dφ. E esse lado aqui, ele vale o quê? A gente acabou de ver, o R projetado no plano XY é R seno de φ, seno de θ. Esse aqui é o meu θ. Esse lado aqui em preto é R seno de θ. Então o comprimento disso aqui é R seno de θ dφ. Em analogia ao comprimento de um arco em duas dimensões. O comprimento desse arco aqui vai ser, se essa circunferência tem raio R, vai ser R dφ.
Então pronto, agora o valor de dA vai ser o que? A área desse retângulo infinitesimal, que vai valer o produto entre os lados. Vai valer R d θ vezes R seno θ d φ, que é igual a R quadrado seno θ d θ d φ. Esse é o elemento de área em coordenadas esféricas. A partir do elemento de área, a gente pode até facilmente obter o elemento de volume, que a gente não vai precisar nesse caso, mas o elemento de volume ficaria como? Já que estamos falando de coordenadas esféricas, o dV seria o quê? Um volume de um paralelepípedo infinitesimal, onde eu faria, aqui eu tenho o R, né? E eu agora vario um pouquinho o R. Eu incluo uma espessurinha de infinitesimal dr, então agora eu vou ter uma espécie de paralelepípedozinho aqui. Tá? E esse volume vai ter elemento dV o quê? A gente já tem a área da base dele, o volume de um prisma é o quê? A área da base vezes a altura, em geral. Então a gente já tem a área da base, que é o R2 seno θ d θ d φ, basta multiplicar pela altura dele, pela espessura, que é dr. Então vai ficar R2 seno θ dr d θ d φ. Isso é útil quando você tem integrais de volume em coordenadas esféricas. Ok?